Bom, então vamos para a terceira aula nossa, né? Vamos tentar ser um pouco mais breve, né? Então, na primeira videoaula eu falei sobre o PowerPoint, que dá para a gente criar a nossa videoaulazinha pelo PowerPoint. A segunda aulinha nossa eu falei sobre como gravar o áudio, que vai ser pelo fone de ouvido, que tem aquele mini microfone lá também. E essa aqui agora eu vou ensinar como que vocês vão gravar já usando já o PowerPoint, fazendo a transição normal, como se fosse um vídeo mesmo, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou usar aqueles mesmos slides que eu já havia feito na segunda aula. Apertar o F5, deixa eu colocar aqui, isso. Então tá aqui. Quando eu vou colocar aqui, aliás, deixa eu dar o ESC aqui porque eu tenho que estar explicando aqui. Aqui em cima nós temos várias abas aqui em cima. Veja bem, ó, nós temos a apresentação de slides, animações, transições, tal. Nas apresentações de slides, quando eu clico aqui, eu tenho gravar a apresentação de slides, tá? Se eu clicar aqui, eu tenho como eu fazer várias formas. Eu posso iniciar a minha gravação do início mesmo, ou seja, do primeiro slide, ou se caso eu dei uma errada tal, aí eu posso parar, aí eu posso reiniciar aquela minha gravação a partir daquele slide onde eu falei. De repente eu errei, eu engasguei, enfim. Então eu posso estar iniciando do slide atual, né? Então no início, lógico que nós vamos iniciar pela gravação do começo, né? Tá? Então aqui, ó, eu vou lembrando sempre o seguinte, que se aqui nesse caso aqui da minha apresentação, ela tá simples, ela tá sem nenhum efeito, tá sem nenhuma transição, enfim. Só para ensinar vocês, mas vocês podem colocar transições, vocês podem colocar o que vocês querem, vocês podem colocar vídeos aqui, né, links, enfim, tá? Quando você for começar a gravar, tudo que você inserir na sua apresentação vai estar gravando lá, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a gravar de uma maneira simples mesmo, vamos lá. Iniciar a gravação do começo. E para isso eu ainda vou deixar esse meu microfone de lado e eu vou estar pegando o microfoninho que é do fone de ouvido. Vocês vão ver a diferença como que vai ser. Agora eu estou gravando. Deixa eu ver se ele está. Eu estou gravando. Deixa eu ver se ele vai estar gravando aqui também. Está gravando a tela. Tem a opção de setas, enfim. Beleza. Então, eu estou gravando aqui. Deixa eu ver como que ele está saindo. Dei uma pausa, eu vou retornar, estou gravando aqui. Ó, vocês viram que eu estava gravando com o fone de ouvido. Vamos ouvir aqui então. Agora eu estou gravando. Deixa eu ver se ele está. Deixa eu ver se ele está gravando aqui também. Está gravando a tela. Bom, já é o suficiente. Agora estou com o meu microfone normal. Deixa eu tirar isso daqui. Veja bem, eu não gostei dessa minha primeira gravação, então eu simplesmente descarto aquele áudio, né? Porque quando eu começo a gravar aqui a apresentação do início ou do slide atual, ele automaticamente já está gravando o áudio também, tá? Então agora eu estou falando com o meu microfone normal, mas aquele pedaço lá eu estava falando com o meu microfone do meu fone de ouvido, tá bom? Então eu vou fazer
uma breve aulinha com o microfone do fone de ouvido, passando por todos os slides. Vamos lá. Bom, nós estamos vendo essa videoaula. Assim, meu nome é Douglas Urbanek. Eu sou professor de arte da Escola Municipal Valdete Rosa da Silva e essa aula é para o 7º ano, né? Na última aula nós vimos que temos que deixar espaçamento entre as linhas, temos que diminuir a tela mais ou menos para o tamanho de um celular para formatar a fonte, e para essa aula nós estamos vendo então que para gravar um áudio dentro do PowerPoint, criar a nossa videoaula, nós não precisamos ter um microfone último tipo, basta a gente ter um fone de ouvido que tem um mini microfone, né? E aqui eu estou mostrando agora os modelos dos microfones. Pode ser esse um normal, como pode ser esse outro aqui que tem a haste com o microfone fora também. E para a gente perceber se o nosso microfone está funcionando ou não, nós temos que perceber primeiro se ele tem um microfone como esse aqui tem. E depois eu tenho que fazer algumas configurações, clicando com o lado direito do mouse sobre o ícone de som. Tenho que também clicar sobre abrir as configurações de som nessa primeira aba que sai. Aí ele vai abrir essa próxima tela, que é a tela do painel de som. Eu tenho que descer um pouquinho até a entrada. Eu tenho que perceber se o meu dispositivo de entrada ele está aparecendo aqui. Se ele estiver aparecendo ou não, eu tenho que assim clicar nessa opção. E aí eu desço um pouquinho mais para eu fazer o teste com o microfone. Se o termômetro der sinal quando eu estiver falando, é porque o microfone está funcionando, porque senão eu corro o risco de estar gravando pensando que eu estou gravando o áudio, mas eu só estou gravando a tela, né? Porque o microfone não funciona. E eu cheguei ao final dessa segunda aula de videoaula, como gravar o áudio com fone de ouvido. Até mais então. Beleza, então perceba que a nossa gravação já acabou, ela já parou, né? Então vamos lá, vamos ouvir? Nós estamos vendo essa videoaula. Deixa eu passar como se fosse uma apresentação mesmo, tá? Bom, nós estamos vendo essa videoaula. Assim, meu nome é Douglas Urbanek. Eu sou professor de arte da Escola Municipal Valdete Rosa da Silva e essa aula é para o 7º ano, né? Na última aula nós vimos que temos que deixar espaçamento entre as linhas, temos que diminuir a tela mais ou menos pelo tamanho do celular. Perceba bem que conforme eu vou passando, ele vai gravar também a transição seca, porque foi o que eu fiz. E aí ele deu um sinalzinho entre um e o outro, porque nós temos que dar o tempo, né, para a gente falar. E depois eu tenho que fazer algumas configurações, clicando com o lado direito do mouse. Bom, beleza, então nós já vimos que deu certo a nossa gravação. Como que eu faço então? Veja bem, por enquanto eu não estou falando sobre gravação de tela, eu estou falando que eu estou usando apenas o PowerPoint e apenas o microfone do meu fone de ouvido. Aí eu terminei tudo, então o que eu vou fazer? Eu venho aqui em arquivo, aqui do lado esquerdo superior, clico em arquivo, eu venho aqui em salvar como, clico aqui, aí tenho que abrir essa opção aqui, procurar. Vou procurar, ele vai abrir um pouquinho, e aí eu vou escolher onde que eu vou salvar esse vídeo, né? Então eu vou salvar ele aqui nessa pastinha chamada vídeo mesmo, como videoaula, e aqui que é aquela grande sacada. No tipo, aqui está com uma apresentação de PowerPoint. Gente, aqui no meio ele tem dois tipos de vídeo. Temos o vídeo MP4 e temos o vídeo no formato do Windows Media. O MP4 tem uma vantagem que qualquer instrumento, ou seja, celular, se eu for subir essa aula para o YouTube, se eu for colocar em um pendrive para eu assistir pela TV, esse MP4 aqui ele vai estar
fazendo a transmissão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou salvar nesse MP4. Coloquei aqui e aí eu vou colocar salvar. Perceba que aqui embaixo ele vai aparecer aqui, ó, criar, aliás, que está criando o vídeo aula MP4. Então isso aqui é um pouco demorado, porque foi um vídeo um pouquinho longo, teve o áudio também, então aí tem que esperar ele sair, tá bom? É isso aí, essa aula foi sobre isso. E depois a próxima aula, que vai ser a última, eu vou estar falando sobre o programinha para gravação de tela. Até mais então.